Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do É Foda Ser Empresária. Eita, é foda ser empresário. Nada não, é foda ser empresário, é foda principalmente ser empresário no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos Rapaz, tá foda, viu? Faz exercício, Rodrigo. Solta beijo. Pra soltar a voz, você solta beijo. Gostei pra soltar a voz. Pra soltar a voz, você solta beijo. Aprendi com a minha fono. É verdade. Legal, sério? Tá pensando que eu tô zoando? Eu pensei que tu tava zoando. Eu tenho. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do É Foda Ser Empresário. Oi Eugênia, tudo bem? Tudo bem. Eugênia, eu tenho uma dúvida genuína, que eu acho que é a dúvida de muitos de vocês. Como é que eu sei que eu estou pronta para ser empresário? Tem algum caminho, tem algum indício, tem algum, sei lá, você tem um sonho e você acorda no outro dia, você é empresário, alguma coisa do tipo? Olha, o Brasil é um dos países que está no ranking como o país mais empreendedor do mundo. É verdade. Então, se a gente observar assim, o brasileiro, eu diria que a maior parte dos brasileiros sonha um dia em empreender, em ter seu próprio negócio. Agora, existe, Dri, primeira coisa, é se entender enquanto pessoa. Por quê? O que é que eu percebo? Que algumas pessoas querem empreender, eu vou citar alguns motivos. Certo. Vou empreender em alimentos porque todo mundo come. Né? Gostei. Todo mundo come, não, eu já ouvi isso. Sério? Todo mundo come, então comida dá dinheiro, porque o indivíduo come e tem que comer de novo. Gostei. Então, é recorrência, né? Venda recorrente. Alimentação é venda recorrente, Certo. certo? Aí a pessoa vai e empreende, mas não tem ideia do esforço, né? De tudo que há por trás do setor de alimentação. Por exemplo, se você vai alimentar a humanidade de manhã, você vai acordar às 4 da manhã, né? Padaria, você vai ter que ter, ou alguém vai ter que abrir por você. É verdade. Para que às 6 horas o pão esteja quentinho. Só que o que acontece? Pessoas querem empreender na alimentação, porque alimento dá dinheiro, mas não querem acordar cedo. Porque tem na sua rotina, elas são mais noturnas do que diurna. Faz sentido. Aí tem que levar isso em consideração. Não é só dizer assim, eu quero empreender, né? Você pode empreender à noite. Então, você tem lá um bar e você vai empreender em alimentação, mas sabe que vai ser um bar e vai trabalhar à noite. Quem é você? Primeira coisa, quem é você? Enquanto indivíduo. Enquanto indivíduo. Seus Quais são os seus interesses. hábitos? Entendi. O que você está disposto? Porque não adianta correr contra a maré, né? Nadar Entendi. contra a maré, correr contra a maré, é verdade. É você dizer assim, eu estou disposto a isso, eu quero isso. E não ir no romantismo, né? Na ilusão simplória de que todo mundo tem cabelo, eu vou abrir uma barbearia, né? Porque tem Entendi. barba, tem cabelo. Eu vou abrir uma padaria porque todo mundo gosta de pão, porque isso, que aquilo. Então, não é assim. Então, a primeira coisa é se entender enquanto pessoa, Certo. tá? Seus hábitos, o que é que você gosta. Segundo, quais são os seus hobbies? E hobby parece uma coisa meio fresca, né? Parece uma coisa assim de rico. Qual é meu hobby? Meu hobby, né? Ou tem até uma piada, né? Que perguntaram, né? Qual é o seu hobby? A mulher, eu gosto mais do laranja, eu gosto mais do vinho, eu gosto mais... Pensando que era o hobby. O hobby é a atividade que você faz no lazer. O seu lazer é composto de quê? Tá? Digamos que uma pessoa, o lazer dela seja jogar futebol. A pessoa gosta de jogar futebol. Ou o lazer dela é ir à praia. Tá? Então, é aquilo que você faz sem ser obrigado. Hobby é isso. É aquilo que eu faço sem ser obrigado. Porque gosta, né? Porque gosto. Se você conseguir linkar o seu hobby, aquilo que você gosta de fazer no horário livre, com uma atividade para empreender, eu diria que é a coisa mais assertiva. Eu vou dar um exemplo para você. Quando eu era guria muito pequena, né? Eu queria ser cantora. Sério? Eu queria ser cantora. Então, eu ia para o meio da rua. Mentira. Meio da rua. Juntava os colegas e eu começava a cantar no Dava meio um da show. rua. Parecia Disney, Uau. musical da Disney. E eu cantava. Também que era dos amigos, eram obrigados a ouvir, né? Mas cantava.
Mas eu não me tornei cantora. Mas eu adoro dar palestra. Então, eu percebi que essa minha comunicação com o público, ela já vinha lá de trás. Entendi. Tá Já era entendendo? como se fosse uma predisposição. Uma predisposição, uma uma aptidão, uma comunicação mais fácil, sabe? Eu nunca tive medo de microfone. Já dei várias entrevistas e recebo feedback das pessoas dizendo, nossa, você fala muito bem, não tem muitos cortes. É mais natural, né? Muito natural, flui. Mas por Uhum. quê? Porque a comunicação sempre foi algo importante e fácil na minha vida. Entendi. Posso até dizer que era um hobby. Entendi. Me comunicar é um hobby. Por isso que eu digo, eu não trabalho, eu me divirto. Entendi. Né? Isso. Então, busca o que é que você gosta de fazer, que você não necessita que alguém te obrigue a fazer, Uhum. mesmo que não gere dinheiro. A diferença é que quando você vai empreender, você vai pegar isso e transformar isso em algo que vai ser remunerado. Certo. Aí é diferente. Entendi. Você não vai mais jogar o futebol lá, você vai alugar campinhos para os outros jogarem e de vez em quando você vai lá e joga, porque você gosta daquela vibe, você gosta daquele ambiente, né? Ok. Aí vem agora o terceiro ponto, certo? Certo. Eu já falei de se descubra enquanto indivíduo. Certo. Eu falei que veja o que você gosta de fazer sem ser obrigado, Certo. tá? E o terceiro ponto é, quais são outras competências que você tem que o empreendedorismo vão exigir de você? Como assim? Não é só gostar de jogar futebol ou gostar de se comunicar que vai fazer você um empresário de verdade. Certo. Você vai ter, enquanto empresário, que controlar contas, Uhum. né? Você vai ter que ter relacionamento com o teu cliente, saber se comunicar junto ao teu cliente, Gerir equipes. gerir outras pessoas que vão estar com você, mesmo que só seja já é um diferente de você. Uhum. Então, quais são essas outras competências que muitas vezes o empresário, a pessoa que quer empreender, ela não tem, mas ela pode buscar. Ela pode buscar através de cursos, ela pode buscar, né, se formar e adquirir essas competências e habilidades para que elas possam monetizar algo que elas gostam de fazer. Uhum. Porque essa monetização, ela só ocorre se existir controle. Eu falo muito, tem uma frase que eu falo muito, não confie, controle. Não é confiar, é controlar. Não é confiar porque eu sou foda, porque isso, porque eu consigo me comunicar direito, eu entendo tudo de carro, eu entendo tudo de beleza, há não sei quantos anos eu já faço isso. Não, 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 não. Isso não funciona, tá? Empreender exige que você vai pegar aquilo que você sabe fazer, que gosta de fazer, e monetizar isso. E esse caminho exige formação. Porque senão, você vai ser um excelente técnico. Uhum. Tecnicamente, você vai ser top. Mas como empresário, você vai deixar de fazer dinheiro, pior, você vai perder dinheiro. Então, esse cuidado tem que ter. Algumas pessoas chegam para mim e dizem assim, Eugênia, eu quero empreender. Eu sou funcionária pública, isso foi um fato, né? E eu quero empreender. E eu começo a levantar esses pontos Uhum. e faço quando a pessoa é empregada, eu sempre pergunto isso, que é o quarto ponto. O que você ganha hoje sendo empregado? Como a empresa, ou em quanto tempo a empresa vai trazer, no mínimo, o que você tem hoje? É uma pergunta muito importante, né? Muito importante. Porque a pessoa entra no sonho do empreender, Uhum. a pessoa fica cheia de alegria porque está empreendendo, e aí vira uma frustração porque ela se depara com as contas para pagar. Porque ela já tinha uma vida dentro daquela remuneração que ela ganhava enquanto funcionário. E agora ela não é mais funcionária, ela tem que pagar outras pessoas, ela depende daquele cliente, né? Uhum. Então, quando você diz assim, a melhor forma de você descobrir, ou de você aprender a ser empresário, é empreender do negócio do outro. Geraldo Rufino fala muito isso. Legal. Então, quem hoje está trabalhando e sonha de empreender, trate da empresa que você está do seu
patrão como se fosse sua. Porque você já vai ter um olhar diferenciado. Você vai perceber muito mais do que você faz dentro da empresa. Você vai começar a entender dos controles. Você vai começar a perceber falhas, suas próprias falhas, falhas de outros colegas de trabalho. Você começa a ser muito mais generoso ao olhar para o empresário. Porque o empresário, já falamos aqui, é um ser solitário. É verdade. Então, dentro desse contexto, você vai entendendo que o mundo do funcionário é um e o mundo do empresário é outro. E não é que é um mundo melhor do que o outro, não, porque em ambos tem coisas boas e coisas ruins. Não existe assim, o mundo de ser empresário é melhor, o mundo de ser funcionário é melhor. Não, ambos têm coisas muito boas. E cada pessoa deve se entender para saber qual é o meu mundo. Fazer suas escolhas de acordo. Ponderar, né? É ponderar. Você pondera o lado positivo e o lado negativo de cada coisa. Exatamente. Escolhe, né? E dizer, porque se você disser assim, gente, quando eu saí de CLT para empreender, eu tive que fazer uma análise em mim para dizer assim, o quanto eu estou disposta a deixar de receber férias, 13º, férias remuneradas e 13º. Foi a primeira pergunta que eu fiz para mim. Por quê? É massa tirar férias sabendo que o dinheiro entrou na conta. É verdade. É maravilhoso. Só que do outro lado, quando eu comecei a empreender, o que é que eu buscava? Flexibilidade de horário. Não que eu trabalho até mais do que eu trabalhava enquanto CLT. Mas eu tenho mais flexibilidade. Então, naquele momento, quando eu comecei a empreender, eu queria ter mais flexibilidade para cuidar das minhas filhas. Entendi. Porque eu queria viver a maternidade. Eu não queria matar essa mulher que acabou de se transformar em mãe. E eu queria preservar, ter uma boa relação com as minhas filhas, do jeito que eu tenho com os meus clientes. Então, todo esse trazer o equilíbrio, para mim, foi uma coisa assim que eu botei muito na minha cabeça. Eu quero empreender porque eu quero ter equilíbrio na minha vida enquanto mãe. Tá? E quando tem até uma coisa interessante, mais ou menos quando eu já tinha 10 anos na empresa, eu vou fazer 20 anos. Muito tempo, viu? A gente tem que parar assim e dizer, nossa, 20 anos já. Mas passa, viu? Passa rápido. E quando minha empresa tinha 10 anos, uma pessoa ligou para mim, um profissional que faz pesquisas de cargos e traz pessoas que nós chamamos de headhunter. E ele ligou para mim e disse, olha, eu tenho uma vaga numa empresa muito boa e eu gostaria de saber se você quer concorrer a essa vaga. Aí eu disse, vê só, eu tenho uma empresa de consultoria. Ele falou, não, eu sei que você tem uma empresa de consultoria, mas eu gostaria de saber se você gostaria de participar, porque a proposta é muito boa. Eu não posso dizer qual é a empresa, eu não posso dizer nada, mas gostaria que você fizesse a seleção. E aí, na época eu tinha, 42 anos, aí eu disse assim, sabe uma coisa, eu quero ver se eu sou empregável ainda. Tu fosse. Eu disse, eu quero ver se alguém tem interesse por mim para me contratar. E eu fui. Eu participei do processo seletivo todinho. E eu fui aprovada. Eu fui a escolhida. Caramba. E quando eu recebi a notícia que eu tinha sido escolhida, eu fui saber qual era a empresa. E eu tive a reunião com a gerente de RH. E quando eu tive a reunião com ela, e ela me disse o salário, a empresa multinacional, falou que eu passaria 2 anos aqui, na minha região no Brasil, e depois seria transferida para a Espanha. Eu ia ganhar em euros, trabalhar na Espanha. Só que eu tinha recentemente me separado. E foi uma decisão minha. Eu não queria afastar minhas filhas do pai e nem da família, porque eu estaria o quê? Daqui a 2 anos eu ia para a Espanha, minhas filhas iam ficar afastadas, eu ia criar minhas filhas só. Por que me isolar das pessoas do meu esteio? Eu gosto de família, eu gosto. E não era justo, eu não achei justo para ela. E eu lembro que quando eu disse para a gerente de RH que eu agradecia muito, mas que eu não queria, ela disse que estava decepcionada, né? Ela estava decepcionada porque eu não aceitei a proposta. Caramba. Mas eu disse para ela que toda a seleção tem sempre o segundo lugar. Então, eu estava apostando que
existisse o segundo lugar naquele processo também. Mas eu não posso dizer para você que eu fiquei super feliz, porque eu vi que aos 42 anos eu era uma pessoa empregável. Eu podia me lançar no mercado e ser absorvida pelo mercado. Então, se você quer empreender, se você está em dúvida se está na hora de empreender, assiste esse podcast várias vezes, assiste esse vídeo várias vezes e faz as suas próprias análises. Já é um grande começo. É verdade. Eu acredito que um ponto muito importante que a Eugênia falou e eu quero estender é a questão da rotina. É muito importante você pensar como é que sua rotina vai ser. Porque enquanto CLT você tem um horário para sair, para entrar, um horário para sair, suas responsabilidades e, em teoria, que às vezes não acontece isso, quando você sai do trabalho, você deixa o trabalho no trabalho. E enquanto você empreende, você não para de pensar no seu negócio um minuto. Então, eu acho que a rotina que você vai levar com essa escolha de empreender, ela é muito importante. Porque ela define não só a sua disposição enquanto fazer o seu negócio crescer, mas a sua felicidade também. Porque eu acho que quando você é feliz no seu dia a dia, com as pequenas coisas, como você falou, a questão da flexibilidade, de você poder estar presente com as suas filhas, isso te trazia mais gás para correr atrás do que você precisava. E isso dá um novo podcast. É verdade. Esse assunto. Pessoal, muito obrigada. Foi ótimo papo. Até mais. Tchau, tchau.